Só para dar uma ideia, né, eu conversava com um ministro do Supremo Tribunal Federal sobre isso, e ele disse, olha, é preciso aguardar o julgamento e tal, mas falando em tese, ele estimava que esses três crimes combinados poderiam resultar numa pena de alguma coisa em torno de 28 anos para o Bolsonaro. Ó, informação É, importante, Josias. Você conversou com o pois ministro do é. Supremo ontem, é isso? Falei ontem, diante do indiciamento, e ele me dizia que fez lá as suas estimativas, sempre falando em tese, os ministros do Supremo sempre falam em tese, né? E ele disse, é preciso analisar os autos com muito critério, de forma muito criteriosa. Esse é um julgamento no qual nós não podemos errar, dizia esse ministro, tem que ser um julgamento muito criterioso, mas analisando os três delitos e a natureza do envolvimento de tudo o que já se sabe em relação ao Bolsonaro, ele estimava alguma coisa em torno de 28 anos de pena para o Bolsonaro. Eu sou mão mais leve, eu fico nos 20 anos, acho que. Você pega mais leve o Miguel Reale. Vai lá, Thales, sua pergunta. Professor, é o seguinte, o Bolsonaro, por tudo isso que se levantou, já se viu que o Bolsonaro e os bolsonaristas mais radicais são violentos. O senhor mesmo começou falando lá atrás dele, falando em matanças, já há muito tempo atrás. São violentos. E alguns casos de violência já eclodiram, como o caso do homem-bomba na Praça dos Três Poderes, como outros casos de violências aí. Eu queria saber, primeiro, se o senhor espera que ocorram novos casos de violência. Segundo, se o senhor acha que seria o caso de uma prisão preventiva do Bolsonaro. Primeiro, como eu disse, a prisão preventiva, outra vez, ela exige algumas condições. A primeira delas é a contemporaneidade, ou seja, são fatos que ocorreram há quase 2 anos atrás. O que justifica, nesse instante, a prisão preventiva do Bolsonaro? Não é? Eu creio que isso geraria um problema também que existe com relação aos militares que agora estão presos, que é a urgência de apresentação de uma denúncia, porque a prisão preventiva exige que, numa fase de inquérito, que haja a propositura da ação penal em tempo razoável. Senão, ela esgota o tempo e ela é revogada. Eu creio que novas medidas podem ser adequadas, medidas cautelares não restritivas da liberdade podem ser adotadas. Ele já está com o passaporte retido, não pode se ausentar do país. Eu acho que seria o caso de se estabelecer, nessa hipótese, uma prisão domiciliar ou uma tornozeleira eletrônica seria, ou seja, para efetivamente se ter um monitoramento e um controle das relações que ele possa ter com alguns dos seus fâmulos, né? Portanto, porque existe esse clima ainda Eu se não encontra. entendi, doutor Reale, para o Bolsonaro, o senhor acha que poderia ser analisada a hipótese de uma prisão domiciliar com tornozeleira Isso. para o Bolsonaro? Sim, para Agora, o Bolsonaro e para os demais. E Ou seja, tornozeleira eletrônica. tornozeleira eletrônica, que é uma forma de controle e que não esteja efetivamente havendo contato entre esses conspiradores. Ou seja, não se pode permitir. O que se deve prevenir? Prevenir que continue a haver conspiração. Quer dizer, isso à luz do que tudo que sabemos, não é preciso que ele Isso. faça algo a mais, isso já Não, seria não, justificável. não. Eles conspiraram, existe conspiração, é um dado, ou seja, é um prognóstico que se faz. Existem elementos indicativos da possibilidade de ocorrer nova conspiração, ou conspirações, ou combinações, existe. Então, vamos estabelecer um limite, estabelecer regras impeditivas de que isso ocorra, ou seja, evitar o perigo. Não é? Há um perigo, o perigo é de continuar a haver confabulações ou entendimentos. Então, isso tem que ser impedido através de medidas como essa, que não são gravosas no sentido de que elas não têm um tempo determinado para a sua vigência, ela poderá se estender no tempo, o tempo necessário para a apresentação dessa denúncia.
Da mesma forma como o ministro Doutor Supremo Miguel, disse. só para deixar muito claro, o senhor está falando algo muito importante aqui, que na sua análise era preciso aí ou uma prisão domiciliar ou uma tornozeleira eletrônica, um monitoramento não apenas de Bolsonaro, mas de toda a lista dos Sim, é lógico. indiciados. É isso que o senhor Sim, defende? Aí isso especialmente deveria ser daqueles que têm tomado, comando. isso deveria ser tomado nos próximos dias, e quem tomaria essa decisão seria Alexandre de Moraes, é É o isso? Supremo Tribunal Federal. É o ministro relator Alexandre de Moraes. É o relator, Agora, isso é competência ele do relator. poderia, só para entendermos com os seus conhecimentos técnicos, doutor Reale, ele poderia fazer isso de ofício, por iniciativa própria, ou a Procuradoria teria que Eu acho requisitar? que, eu não sei nesse relatório da Polícia Federal se ela, como ela requeriu a prisão preventiva dos generais, do general Márcio Fernandes, não sabe se ela pediu, solicitou que houvesse. Mas a Procuradoria-Geral da República pode solicitar isso. Eu creio que o mais conveniente é a Procuradoria estabelecer isso e não ser de ofício. Não é? Eu acho que o Judiciário tem que reagir a provocações e não tomar de ofício atitudes restritivas. Doutor Reale, eu queria ter uma ideia consigo do tempo, né? Nós estamos falando de uma denúncia que deve vir no ano que vem e quando o réu não dispõe de elementos para contraditar no mérito as acusações, costuma recorrer a procedimentos protelatórios, discutindo questões processuais. Então vamos ter aí um processo longo. O senhor acha que o Bolsonaro pode chegar a 2026, ano eleitoral, ano de sucessão presidencial, sem ter sido julgado ainda? Há esse risco? Eu acho que há, porque, veja, se for um processo como há 37 indiciados nesse processo, o processo não será picotado, não haverá um processo para o Bolsonaro e um processo para cada um dos réus. É um processo só. Cada réu tem direito à oitiva de 8 testemunhas. Então, veja, poderá haver solicitação de provas técnicas, ou seja, é um processo que naturalmente é demorado. Não é? E, como diz o ministro Supremo, não pode errar. E não pode errar a Procuradoria também, isso que eu estava dizendo antes. Ou seja, a Procuradoria tem que fazer uma denúncia consistente. Eu prefiro que demore para ver denúncia, mas que venha uma denúncia consistente e bem elaborada. A precipitação aí vai depois ter um preço muito alto e poder anular o processo. Portanto, é preferível que seja bem feito, que demore, mas que venha consistente. Professor Miguel Reale, né, por toda a sua experiência jurídica, ontem, né, esse indiciamento de Bolsonaro e dessas 36 pessoas, o senhor acha que ele veio da maneira que deveria vir diante do que a gente vivenciou? Ele está do tamanho do que merece o assunto ou não? Como é que o senhor analisa? Faltou alguma coisa? Ele está além? Qual é a sua análise? Eu não li ainda o relatório, esse relatório ainda não foi divulgado, apenas notícias da imprensa, não é? Mas vejo que demorou, mas foi bem necessário demorar, porque foram provas complexas que foram realizadas, de identificação de quem participou da impressão do projeto de golpe, o levantamento no Palácio do Planalto, quem entrou, quem esteve no Palácio do Planalto, quem em seguida esteve no Palácio Alvorada. Ou seja, foi todo um conjunto de elementos complexos que foram levantados pela Polícia Federal e, por isso, demoraram 2 anos. Não é? Veja, até hoje, os inquéritos também do Capitólio não prosperaram nos Estados Unidos. Ou seja, são 4 anos. São fatos esses complexos que precisam ser examinados ou perquiridos com bastante cuidado pela Polícia Federal. Eu não conhecia ainda o inquérito, não posso dizer se já está em bom tamanho, se existiriam necessidades importantes de novas diligências, mas eu creio que pela notícia de jornal, pelas revelações já feitas, eu creio que já há consistência nos elementos trazidos.
obrigada pela sua participação hoje aqui no nosso All News. De Eu que importante aí agradeço. de a gente Muito entender boa. o nosso país e lutar pela nossa democracia, que eu acho que é o que Pois é. todos nós aqui temos em comum, né? E Muito que, obrigada. e que a divulgação desses fatos tem um efeito educativo, porque Exato. a manutenção a investigação sem conclusão é um incentivo a novos fatos, como ocorreu outro dia na Praça dos Três Poderes novamente. Verdade. Tá bem? É. Muito Muito obrigado pela obrigada. oportunidade. Intervalo para quem está conosco na TV, já voltamos. Tá aí, eu queria pegar esse ponto aí, né? Ele defendeu aí uma tornozeleira eletrônica, uma prisão domiciliar para Bolsonaro. Você acha que Alexandre de Moraes faria isso, ô Josias? Você vê também necessidade disso? Eu acho que não seria uma providência absurda, mas não vejo, Fabiola, disposição no Supremo para fazer isso. O Supremo, ou uma parte dos ministros do Supremo, está muito preocupada em tratar o Bolsonaro com todo o cuidado para não dar a ele pretextos, para não presenteá-lo com argumentos que possam ser utilizados nesta pregação dele de que está sendo vítima de perseguição política. Então, pelo que eu pressenti, e ontem falei com um ministro só, né? Mas perguntei, evidentemente, isso a ele, né? Perguntava, inclusive, do Braga Neto também. Por que não prendeu o Braga Neto? Se prendeu os outros, né? Que estiveram reunidos com ele para discutir esse plano de assassinar o Lula, o Alckmin e o próprio Alexandre de Moraes, né? Então, eu senti que há um cuidado extremado da parte de alguns ministros do Supremo de não oferecer pretextos para essa pregação de perseguição. Agora, evidentemente, há elementos de sobra para impor medidas cautelares ao Bolsonaro. Se não prendê-lo, colocar uma tornozeleira, colocá-lo em reclusão domiciliar, obrigá-lo a se recolher à noite. Não vejo nenhum, já devia ter sido feito isso quando ele se refugiou lá na Embaixada da Hungria, né? Não fizeram. Creio que não farão agora também, Fabiola.